eu sou Sandra Alves, estou aqui com o Show da Tarde com o Felipe, ele que é fisioterapeuta, é Sim, isso, Felipe? sim, fisioterapeuta. Fala um pouquinho sobre a tua escolha de ser fisioterapeuta. Então, a escolha de ser hoje um profissional que cuide da saúde, né, ela veio lá de trás, ela veio lá com a minha mãe também e tudo mais, com os familiares que têm esse princípio de cuidar. E daí, juntando o esporte e juntando a linha do cuidado, da saúde, eu escolhi. Tinha duas áreas que eu tinha muito interesse, que era tanto a medicina, por ser médico, ou a parte da físio. Abordei mais, entrei mais nessa linha, porque vi que o cuidado pelo toque, o cuidado vindo contínuo com o praticante ou com o atleta, seria muito mais, para mim, muito mais prazeroso, né, do que apenas um cuidado avaliativo e mais. Sim. E qual é o seu público? Então, hoje o público que eu atendo, eles são bastante assim diversificados em relação aos esportes, mas todos eles são ou atletas ou praticantes, né? A grande maioria vem dos esportes que são um pouquinho mais de contato, né? Então, futebol, basquete, né? Eles são um pouquinho mais agressivos ao corpo. E outros também, como o CrossFit, que são a nova modalidade agora, basicamente nova, né, mas já é um pouquinho antiga. Que é bem agressiva também, né? Não é tanto, né, porque a gente tem alguns parâmetros que não são lesivos, mas o praticante ele quer ficar magro muito rápido e isso ele acaba avança. se esforçando muito e tendo várias lesões, por isso que é tão cansativo fazer o CrossFit, né? Ele avança parâmetros que ele não precisava no corpo num tempo muito curto e isso vai gerar daí uma lesão ou o que for. E aonde você atende? Então, atendo na Pedra Branca, na Arena da Pedra. Eu tenho um consultório lá que ele é dentro de uma arena esportiva. Então, é uma arena de esportes de areia, beach tênis, vôlei funcional, futevôlei, vôlei de praia, né? Então, ali dentro eu montei um consultório em cima, então ele está no mezanino. Então, eu consigo ter a união boa entre o esporte ali dentro do consultório, mais a minha parte para atendimento. Não só quem pratica o esporte ali, mas tipo outra pessoa pode ir lá. Com certeza. Não só o público que eu tenho ali como os mensalistas, né, e também alunos, como também as pessoas de fora. Né? Sim. E como ficou com os teus atendimentos com a pandemia? Então, não parou, né, porque a gente teve ali no princípio de final de março, início de abril, ficou muito remoto as coisas, né? Eu tenho muitos pacientes que eles são contínuos, então não pode ficar parando. Independente da pandemia e todo mundo parou de vez, eles não pararam. Porque como a gente teve alto rendimento, eu tenho alguns que são alto rendimento, eles não podem parar. Se eles dão uma baixa, eles perdem mais do que nós normais. Então eles não podem ter essa baixa. Então eu não parei, vamos pensar assim, foram 3 ou 4 dias, né, pela pandemia, mas a parte remota, internet, videoaulas, basicamente, videosessões, foram bastante grandes. Entendi. E me diz uma coisa, a gente estava conversando lá e tu falou que está há 3 anos, né? Sim. Já nesse... Como fiz o mesmo profissional, né? Eu atendia antes na própria graduação, na UDESC, né? A UDESC tinha essa disponibilidade. A gente fazia atendimento a atletas. Então, a gente tinha um projeto mesmo, que era desportivo, e ali, então, se somar tudo junto, dá 7 anos de atendimento já, mas como profissional são 3. Então, ali cresceu essa ideia de somente atender atletas. Né? A gente tinha uma perspectiva de querer cuidar, linha esportiva, mas com a UDESC em si, a gente conseguiu daí fazer tudo junto e otimizar esses resultados. Então, quando eu saí da graduação, já saí pronto para montar um consultório que seja realmente pronto para os dois, né? Para o público de atletas, né? Ou praticantes. Só que o atleta, ele é um público um pouco mais criterioso, ele é mais chato, assim. Por quê? Porque ele vai querer uma coisa que seja mais atrativa para ele. Se a gente tem um ambiente fechado, tudo branco, uma sala fechada, não é para ele vantajoso. É vantajoso ele ter uma coisa que se motive, porque ele já estava numa competição que ele se machucou, ou num treino que ele se machucou. Ele tem que ter motivação para voltar? Sim. Né? Ou por ter dinheiro por trás, parte financeira, ou por ter patrocínio, ou por ter marketing, o que for. Ele quer ter uma motivação.
Então, uma lesão hoje que tira o paciente por 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, é complicado para ele. Então, quando eu montei o consultório, já montei pensando nisso. Pô, se eu tenho alguma coisa que seja atrativa para ele, que ele veja outros praticantes de outras modalidades, até for fazer alguma coisa, ele vai querer se motivar a querer voltar. Sim, com então, certeza. uniu muito útil e agradável ali dentro. Sim. E eu fico hoje bastante contente, porque todo mundo chega lá, né, a grande maioria chega lá, vê os praticantes, pô, vou voltar logo, quero voltar logo, quero fazer. Por mais que venha com dor, a gente trata na sessão, né? Mas, pô, ele quer voltar porque está vendo os caras fazer aquilo ali. Então, dá uma motivação. Do que ter um ambiente fechado, branco, somente o terapeuta e o Está passando lá as imagens, né? Isso. Esse aí é um paciente meu de um pós-operatório, né? Sim. De LCA. E a gente tem daí todo um contexto, né? Até de brincadeira, tudo mais, quando erra. A gente fica um zoando com o outro. Esse aí é um paciente meu do CrossFit, que ele está com uma lesão no joelho, então daí ele postou ali algumas práticas nossas. Então, esse é meu consultório, todo ele voltado para linha esportiva, né, gramado sintético, e ele é um mezanino, então está acima, embaixo tem as quadras. É tudo bem colorido, né? Parece que é uma sala de esporte mesmo, né? É uma sala de esporte. Então, dá para mexer bastante aí com... Quando a gente fala em fisioterapia, a gente já imagina, como tu falou, né? Uma sala toda branca. Elástico, gelo. Isso. Ó, essa daí é a Nicole, é uma das 5 melhores do mundo no patins. Olha que bacana. No patins. Ela é hoje um fenômeno. Tem 13 anos e ela já é melhor do mundo na sub-13, que é a dela. Sub-15 ela é a terceira e a sub-17 ela é a quinta. Olha. Então, ela é um monstro, a menina é um fenômeno. Daqui, Manezinha. Pois é. E o patins não é um esporte tão conhecido. Isso, e tão pouca idade, né? E ela é um fenômeno. Que legal. Nicole Machado. Aí ela veio para mim com um paciente para tratamento de uma lesão no joelho. A gente tratou, daí ela gostou, quis fazer a prevenção, e agora a gente está mais de um ano com ela aí no... O CrossFit, modalidade que eu tenho bastante, né? Então, essa daí é do Cross. A menina, a Josi, veio também com uma lesão no ombro, a gente tratou. Aí, ao final, eu sempre faço uma simulação com ela, né, ou com o praticante que for, do treino mesmo, do cross. Então, ela fez comigo um treino mais puxado. Esse aí é um praticante meu, o Joe, que eu passei para ele as coisas para fazer em casa, daí ele aplica fora. E isso, para mim, que é legal. Porque ali é uma união muito boa entre a físio e o paciente. Sim, sim. Não pode ser apenas uma hora com o paciente. Tem que ser uma coisa contínua. A Josi também. E como a gente estava vendo ali, tem muita gente, muita pessoa com lesão no joelho, né? Lesão no joelho é a mais acometida, é a mais procurada, né? Por quê, né? O joelho ele tem uma união entre um tornozelo e um quadril. Então, ele que vai ser a vítima de um cara errado no tornozelo ou de alguma coisa errada no quadril. Então, eu sempre falo que ele, num assalto, ele é a vítima. Ele está berrando. Mas o ladrão é ou um quadril, ou um tornozelo, ou uma lombar, ou o que for. Então, coitado, sempre paga o preço. Verdade. Né? E todo mundo vem, vai fazer um exame de imagem. Aí no exame de imagem aponta 30 milhões de coisas. Mas nem sempre aquilo ali é a causa da dor. O CrossFit, como é um exercício com muito impacto, o joelho é o que mais... o joelho é sofre mais, né? O joelho, a coluna... o joelho é o segundo, né? O ombro é o primeiro. O ombro é o primeiro porque é uma lesão que ela é uma articulação que ela é menos estável do que o joelho. Entendi. Então, como tu vai fazer algumas coisas com barra, e isso leva à movimentação, o ombro pode sim ter uma lesão, né? E ele é mais fácil de ter do que no joelho. Olha só. Então, mas o público daí de mulheres 35, 45, aí já se volta para o joelho. O público em geral, né, homens e mulheres abaixo dessa idade, aí vai para ombro. Mas por quê? Por quê, Felipe? É porque vai desgastando? Do joelho? Então, o joelho porque, assim, muitos coaches, né, eles preconizam o quê? Que tu faça a técnica de forma correta. Então, um agachamento hoje, até 90 graus, como se fosse para sentar nessa banqueta, é normal, ele é plausível, a gente agacha para fazer isso, para ir no banheiro, o que for. Porém, lá não. Lá eles fazem um agachamento profundo. Esse agachamento profundo ele pode ter um desgaste interno. Se a pessoa não tem uma concepção correta, não tem uma força adequada, ela vai gerar essa alteração.
visto porque o osso, tendão, o ligamento, Sim. são tecidos vivos. Verdade. Então, se eles vão ser impostos a cargas, eles também são modificados. Entendi. Eu me interessei porque quando eu fiz agachamento, algumas sessões aí meia doida, e prejudicou meu joelho. Até hoje eu tenho problema no joelho, justamente por isso, né? Porque a gente, como é que eu vou mal instruída, né? Foi fazer de qualquer jeito. Eu sempre digo assim, para as mulheres, quando elas vêm para mim, elas têm 3 coisas que eu tenho que avaliar bem. A dimensão do quadril. Então, se é um quadril mais largo, isso influencia, porque se eu tenho um quadril mais largo, eu vou ter um joelho mais vetorizado para o meio, e isso vai gerar que eu tenha uma alteração na patela. 2, anticoncepcional, influencia pelo hormônio. Então, a relaxina ela é um hormônio que gera uma frouxidão, tanto na cartilagem quanto ligamentar, e isso gera essas alterações de dor. Né? E 3, a mulher, geralmente, isso não é nada de sexismo que for, só que ela treina menos do que o homem. O homem ele tem a linha do esporte desde a criança, né? E a mulher nem tanto. Aí, quando ela começa a ficar madura, que ela quer praticar um esporte, a arquitetura dela muscular e óssea não está pronta. Então, ela tem que se readaptar a isso. Sim. Então, esses 3 fatores são bastante juntos ali para a gente estar fazendo uma avaliação correta. Entendi. E o ombro? Quem tem alguma lesão no ombro tem que procurar logo um fisioterapeuta. A lesão do ombro, né, mesma coisa. O ombro ele é uma vítima, né? Pode ser uma alteração de escápula, ela vindo da frente. Sim. Pode ser uma alteração realmente dentro do ombro. Uma alteração de pescoço, a pessoa que faça caretas para fazer um treino. Cárie influencia. Olha só. Uma alteração de dente. Se eu tenho uma alteração de dente, pessoa que tenha um siso, alguma coisa que não extraiu ele, ela vai ter uma mandíbula mais travada. Sim. Essa mandíbula mais travada vai gerar um pescoço mais também travado. E isso vai elevar o ombro. Se ela vai elevar o ombro, ela pode ter uma lesão. Então, eu não posso chegar no paciente e simplesmente avaliar o ombro. Tem que avaliar outras coisas. Articulação da boca, se ela tem alguma cárie, também influencia. Se ela tem alteração de até dor de cabeça, que pode ser aqui embaixo, o mioide. Então, tudo isso eu tenho que estar vendo para depois chegar no ombro. Sim. Então, assim, lesões como do joelho e do ombro é igual sopa quente. Tu nunca chega e come direto. É verdade. Vai cavando e volta, né? Vai até achar realmente a causa. E aí demora um pouquinho mais. Uma avaliação como essa demora 1h30 para entender bem o contexto. Nossa, tudo isso. Eu tive uma paciente, posso... Pode Eu tive uma paciente que ela faz 1 ano que ela veio do cross, né? Esse excesso de careta, de fazer e tudo mais, ela gerou uma alteração na boca. Nossa. Né? A alteração na boca dela veio depois pelo bruxismo. Então, ela teve tanto ficar, ela começou a fadigar masseter, né? E pterigoídeos, são músculos internos, e ela começou a alterar a mandíbula. E isso gerou bruxismo à noite. Então, de uma causa virou uma consequência que virou uma causa. Aí ela começou à noite a dormir, ranger dentes e tudo mais, acordava cansada. Treinava o cross. Beleza. Começou a ter dor no ombro. Aí eu falei para ela, mas essas caretas que tu fazia, né? Por que era isso? Sim. Muito peso. Não tinha técnica suficiente, puxava demais o peso, e o coach, em vez de começar a falar, filha, é o seguinte, muda isso. Pega mais a técnica e depois puxa o peso, para depois começar a aumentar isso. Ele não, ele preconizava com que tivesse mais força. E a gente começou a corrigir lá atrás. Comecei a mudar a técnica, ela mudou de fazer careta, botou uma plaquinha, foi ao dentista, aliviou o bruxismo, aliviei também nas sessões em si, a parte de boca e também de pescoço, resolvido. 3 semanas de uma lesão de 1 ano. Olha só. Então, tu vê que a gente pode ter uma correção rápida. Sim. A gente tem muito hoje a percepção da física, que é o quê? Borrachinha, gelo, choquinho. Verdade. Que não é. Não é. Não tem nada a ver mais hoje. A grande maioria é assim. A gente fala em fisioterapia, a gente já pensa isso, né? Porque como antigamente os consultórios era tudo assim. Tudo como você está falando. Mas não, a maior ferramenta que eu tenho hoje são as minhas mãos. Sim. Eu tenho hoje, basicamente, em sessões, eu boto creme, boto a mão, boto as coisas para fazer a liberação em si, só que é basicamente mão.
esquece essa ideia. Sim. Isso aí não tem mais choquinho, gelinho e anti-inflamatório, o que for. Tem que já Então, foi bem explicado, Felipe. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigado. Queres passar o teu contato pra gente, teu telefone rapidinho? Então, meu telefone é 48, é essa câmera aqui, né? Pode falar. 48 98495 1673 e tá aí o meu Instagram aí, @fhmartins92. Obrigada, Felipe. Fechou, obrigado. Voltamos já com o show da tarde. Parabéns, a tua cara é de orangotango. Sim. Light follows. Everywhere you go. 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 Light follows. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Luz ilumina meus caminhos, pois não sei por onde vou. Luz diz do céu, luz de Deus, abra meus caminhos, meu coração na voz de Jesus, nosso irmão. Ave Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Ave Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Maria das Dores, cadê aquela rosa que eu te dei? Eu até notei que você nem a usa mais, e sei também que você tem outro rapaz, que por causa dele me não pensa mais. Maria, Maria das Dores, cadê aquela rosa que eu te dei? Eu até notei que você nem a usa mais, e sei também que você tem outro rapaz, que por causa dele me não pensa mais. Você nem sabe como eu sou considerado, não bola pro azar, nem sou de reclamar. A maior derrota é não saber perder. Vou arranjar outra Maria pra esquecer você. A maior derrota é não saber perder. Vou arranjar outra Maria pra esquecer você. Maria, Maria das Dores, cadê aquela rosa que eu te dei? Eu até notei que você nem a usa mais, e sei também que você tem outro rapaz, que por causa dele me não pensa mais. O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, não estava acostumada à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado, mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, não estava acostumada à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado, mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. Mas te
prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar, pra fazer teu gosto, embora morra de desgosto, trocar em tudo que eu tenho pra você não chorar. Chorar, 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 chorar. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. She may be the face I can't forget, a treasure, pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the sun that summer sings, maybe the thrills of autumn brings, maybe 100 different things within the measure all today. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn the day into a heaven or a hell. She may be the mirror of all my dream, is my reflecting a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who all seems so hard to cry, who I can be so proud and then so dry. You and I love to see them when they cry.
the love I cannot hope to lose may come to me from shadow of the past. But I remember till the day I die. She may be the reason why I survive. You were not right all my life. The one I care for to the hope on her ears. Me, I take her love for her tears. I make the all my souvenir for where she goes. I got to be the meaning of my life is she. Passa telefono e você já não me atende mais. Será que já não tem coragem, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Olá, voltamos a apresentar o nosso show da tarde pela Premier TV. E vamos conversar agora com o Dr. Renan. Boa tarde, Dr. Renan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Dr. Renan, que é advogado, né, e trabalha aí em todas as áreas praticamente do direito, mas com foco aí principalmente na área de família, né? Correto. Então, Dr. Renan, fique à vontade para falar um pouco para nós, para os nossos telespectadores, sobre o seu trabalho. Boa tarde, Marcelo. Mais uma vez agradecendo o convite da Prime TV de estar aqui hoje, podendo falar mais um pouquinho sobre o direito de família e atuação na advocacia, que é uma área que necessita realmente, né, de uma consulta prévia de um advogado, às vezes fazer um preparativo consultivo na área da família e na área da sucessão, principalmente.
onde as pessoas não têm tanto esse costume ainda. É uma situação que a gente está tentando trazer, cada vez mais implementar, encorajar os clientes que façam essa preparação para evitar problemas futuros, né? Sim, sim. É aquela ideia de prevenção, né? Acho que todas as áreas trabalham com isso hoje, cada vez mais a tendência, e na área do direito também, né? É um direito preventivo, digamos assim, né? Com certeza, né? A área do direito de família e sucessão, principalmente, existem muitas perspectivas do que a gente consegue consultivamente prever situações jurídicas que podem desenrolar em problemas, em processos judiciais e tentar evitar essa situação. Claro. Principalmente para que lá na frente as pessoas não percam, às vezes, anos. Infelizmente, a gente sabe que processos às vezes demoram, vai ter briga, para evitar todo esse desgaste. Claro, porque hoje, e às vezes a pessoa, aliás, todos nós, né, que a gente é leigo na área do direito, às vezes as pessoas podem pensar que a solução melhor é aquela. Mas muitas vezes, talvez, o gasto, né, a questão financeira, a questão da perda de qualidade de vida também, das consequências que pode trazer uma determinada decisão, de repente não compensam, né, uma determinada atitude. Né? E aí entra o advogado, pessoa especializada, como o Dr. Renan, por exemplo, que vai dar a orientação à luz do direito, do bom senso, enfim, para que se resolva da melhor forma aquela situação. Né? Correto. Os processos de vara de família, normalmente, eles são carregados aí de uma carga emocional muito grande nas partes que são envolvidas. Então, o divórcio, discussão de patrimônio, a partilha de bens, a guarda das crianças, direito de convivência, tudo isso normalmente vem entrado numa carga emocional muito grande. Então, as pessoas, além de só simplesmente ter um processo, que já é uma situação complicada, tem todo um quê por trás disso. Então, a advocacia preventiva, consultiva, como a gente chama, ela serve justamente para evitar esses problemas, né, para que lá na frente a gente não passe por todo esse desgaste e, inclusive, também economize, seja em questão de tempo, em questão financeira. Claro. Questão de qualidade de vida também, que, claro, gera um desgaste muito grande, né? Mas bem observado, muitas vezes essas situações, divórcio, às vezes a morte de um ente querido, ou de repente uma disputa por herança, que a gente sabe que acontece muito, né? Muito. Vem carregado de emoção, né? Exatamente. E no calor da emoção, às vezes as pessoas, digamos, não estão no seu melhor estado para decidir alguma coisa. E entra justamente um especialista no assunto, né? Para poder dar essa orientação. Né? Correto. Principalmente no direito sucessório, o brasileiro, de uma forma geral, não tem o costume de trabalhar planejamento sucessório. Então, não tem costume de fazer um testamento, não tem costume de deixar regularizado o que vai acontecer com os seus bens quando um dia vier a faltar. Se vier a faltar, né? Infelizmente, todos nós sabemos que a única certeza da nossa vida, um dia faltaremos, mais tarde, não estaremos mais aqui. Escapa. Então, é interessante que tenhamos esse planejamento para os herdeiros, para os meeiros, né, os companheiros, pessoas que vão ficar aqui, saber qual que era a disposição de última vontade daquela pessoa, e até para evitar um inventário litigioso, às vezes uma briga judicial que vai levar anos, dependendo da quantidade de patrimônio. Sim. Então, evitar essas brigas realmente é muito importante, porque o direito vem se desenvolvendo, a jurisprudência vem evoluindo cada vez mais, mas a gente ainda existem conflitos, né? Antes com a questão da união estável, da companheira, do direito dela. Hoje, isso. Antigamente a gente tinha uma discussão, por exemplo, qual era o direito entre a companheira que convivia em união estável ou a esposa, né, que é com o ato do casamento formalizado. Hoje a gente já tem uma evolução jurisprudencial, né, definida pelo STF, de que a companheira ou a esposa no casamento têm os mesmos direitos, na sucessão, correto. Né? Então vão concorrer, dependendo do regime, às vezes com um herdeiro ou com algum ascendente, se tiver algum testamento ou alguma outra disposição de última vontade. Existem várias situações, às vezes pode ter ocorrido um filho fora do casamento, digamos, oficial. Pode ter. Inúmeras situações. Né? Pode. Na verdade, a situação do filho fora do casamento, ele vai ter os mesmos direitos de qualquer herdeiro. Isso não vai ser modificado. Mas às vezes acontece do quê? Daquele filho aparecer depois do falecimento da pessoa. Depois, né? E isso, às vezes, causa uma situação jurídica muito complicada, porque o filho, às vezes, já foi feito um inventário, às vezes o testamento não previu aquilo. Já foi feita a partilha dos bens. Então, a pessoa aparecer depois de uma situação dessa, por exemplo, vai causar um problema jurídico grande, vai ter que às vezes não vai se conseguir desfazer, não é se desfazer o inventário, mas não vai conseguir reaver os bens, reformular plano de partilha, por exemplo. Então, isso tudo pode trazer problemas jurídicos que a advocacia preventiva, consultiva, ela tenta evitar. Claro. Porque hoje são inúmeras situações, né? Tem a questão do companheiro, companheira, esposa,
filhos, né, que são reconhecidos oficialmente ou não, né, em alguns casos assim, né. Então tudo isso é algo que é necessário se fazer um planejamento, né, as pessoas que Claro. Principalmente em filhos, quando a gente fala, o filho hoje em dia é filho, né? Não, Claro. Filho fora do casamento ou dentro do casamento Não vai ser importa, filho. né? Lógico. Não vai ter diferenciação. Sim. Mas pode acontecer, por exemplo, um problema jurídico na questão que o filho ainda não foi reconhecido. Vai precisar Pode ser. fazer um exame de DNA, por exemplo. muitas né? vezes envolve isso também. Tem que envolver, às vezes vai envolver outros parentes, porque eles não conseguem mais fazer o exame de DNA com a pessoa que já veio a falecer. Também tem essa situação. Eventualmente a gente pode tentar fazer uma exumação, por exemplo, que é uma situação desgastante, complicada, Imagina, né? Nossa. cara também, porque envolve bastante custo financeiro para fazer um exame de DNA nesse tipo de caso, mas é possível também. Também, né? Mas claro que sempre, se a gente tentar buscar de alguma forma fazer uma consulta com um advogado, não precisa fazer um testamento num certo momento da vida. A pessoa pode consultar, Procurar saber como orientação funciona, de um procurar especialista, orientação. Justamente tentar incentivar que as pessoas cada vez mais busquem saber seus direitos e as consequências das escolhas que estão fazendo na sua vida. Claro, isso é importante. Então, as situações aí são inúmeras, né? Pode ser que também não se tenha, há casos também que não se tenha herdeiros diretos, né? Pode ser que aí tenha que ver primos, tios, sei lá. Exatamente. Né? Também, né? Pode ser que não existam os direitos, os legítimos, que é o que a gente fala, Sim, isso. que tem uma previsão no Código Civil, né? Os herdeiros legítimos. Então, são os descendentes, os ascendentes, né? Tem os herdeiros, os legatários depois, e também tem os testamentários. Então, são algumas hipóteses de herdeiros que o Código Civil prevê para a partilha da disposição da última vontade e encaminhamento dos bens que aquela pessoa deixou, né? Para que alguém receba aquilo. No final de uma última hipótese, se não aparecer nenhum tipo de herdeiro, ninguém testamento, né? Nenhum acidente, aí vai acabar ficando para o Estado. Mas são raras as vezes que isso realmente acontece. No final das contas, caso não, fica para o Estado, né? É uma última hipótese, sim. Na última das hipóteses. Quando a gente não consegue encontrar nenhuma outra pessoa responsável, nenhum companheiro, ninguém que possa adquirir aquele patrimônio que vai receber, seja pela sucessão ou seja por nomeação, vai acabar ficando para o Estado. Olha, informação interessante aí, que a gente às vezes não se atenta para esse assunto, não é da nossa, né, nossa área, mas é bom conhecer, né, saber um pouco mais um pouco sobre esse assunto. E, doutor Renan, assim, hoje é um assunto que está em pauta, né, é a nossa realidade, é a questão da pandemia e pós-pandemia, porque passamos aí quase 2 anos com pandemia e agora, digamos que estamos entrando numa fase que eu já diria de pós-pandemia. Mas, na sua visão, qual foi o impacto da pandemia nos negócios, enfim, especificamente nessa área de direito, enfim, direito de família, ou na área do direito como um todo? No direito de família, principalmente as questões da convivência, né, dos pais separados com os filhos, né, o que muita gente tem costume de chamar de visita, na verdade a gente tem que lembrar que não é visita, pai ou mãe não é visita, ele tem direito, a criança tem direito de conviver com o seu genitor, então isso é importante lembrar. A questão de guarda compartilhada, ou como é que chama? É guarda compartilhada? Tem várias formas, né, de guarda, né? Guarda compartilhada, guarda unilateral, a guarda alternada, são todas questões onde normalmente os pais são separados, né? E um dos genitores tem a guarda da criança e o outro tem que cumprir a convivência. Então, nesse período de pandemia, principalmente quando a gente começou lá em março de 2020, e a gente tinha uma insegurança muito grande sobre a transmissão do vírus, né? Possibilidade, quem era contaminado e quem não era. Então, a gente teve uma redução, assim, e uma briga grande, porque às vezes o pai queria conviver com o filho, a mãe ficava preocupada, ou vice-versa, né? Também por conta, eventualmente, poder se contaminar outros parentes, até a própria criança, né? Ficar, às vezes, transferindo de uma casa para outra, era uma situação complicada. Então, se é que a gente pode falar que veio alguma coisa de boa nessa pandemia, mas a questão da evolução da tecnologia. Então, não é o mais adequado, porque pai e mãe, a criança tem jeito de conviver pessoalmente com seu pai. Isso, mas, presencial. De forma presencial seria, claro, muito mais interessante. Mas, num primeiro momento, numa questão de urgência, as questões de teleconferência, né, videochamada, as possibilidades de, pelo menos, interagir de alguma forma, para poder manter o contato, né? Exatamente, para não cortar o vínculo afetivo que existe com a criança de forma tão abrupta, né? E isso foi uma situação muito interessante, até para o próprio judiciário. Né? As audiências de vara de família, depois de um certo tempo que a gente começou a estabilizar e viu uma possibilidade, foram feitas de forma online, ainda estão existindo bastante nesse sentido. Agora que a gente já está com bastante pessoas vacinadas, estamos conseguindo fazer de uma forma híbrida, às vezes uma parte vai estar fora, a outra parte consegue acompanhar de forma online, e isso é uma evolução
no direito, uma evolução tecnológica muito importante. Importante, né? Indo para o digital, assim como as outras áreas, o direito também, já, digamos assim, na área do direito hoje já é possível e já estão fazendo audiências online, né? Com certeza, né? Desde que a pandemia começou em março de 2020, a gente ficou acho que uns 3 meses ali parados, no sentido de que a gente realmente não... parou tudo, né? Que parou tudo, né? A gente não tinha perspectiva de saber para onde, o que queria acontecer, o próprio Poder Judiciário sofreu bastante queda com isso. Sim. Acabou não tendo atendimento, expediente aberto ao público, aos advogados, né? Sim. Até os próprios fóruns, o pessoal começou a fazer trabalho remoto, em casa, mas não podia parar. Né? De alguma forma, o judiciário teve que achar uma solução para poder continuar prestando... Os processos, enfim, as ações tinha que dar... Prestando seus serviços, né? Porque os processos não podem parar, as pessoas não podem ficar esperando. Outras áreas que demandavam pedidos urgentes também não poderiam ficar esperando. Então, onde a gente conseguiu essa evolução aí para ter os atendimentos telepresencial, fazer os atendimentos online, fazer videochamada, fazer conferências e assim continuar tocando os processos. Sim, sim. E também ele falando em questão de relacionamento dos pais, que lógico, é independente dos pais, digamos, não terem se entendido, digamos assim, chegado num acordo e ter que partir, digamos, para a questão do divórcio, separação, enfim. Mas, claro, é sagrada a questão do filho, né? E existe também a questão da alienação parental, né, que a gente ouve falar aí, da sua área, né? Como é que funciona também? Existe uma preocupação dessa área de família com a alienação parental também, de ambas as partes, né? O pai ou a mãe, né? Não, claro, mas não se restringe só pai e mãe, às vezes acaba interagindo com outros membros da família, às vezes avós, tios, irmãos. Sim. Infelizmente, num processo de divórcio, muitos pais acabam confundindo o divórcio e a vida pessoal deles com o filho do casamento, né? E isso acaba refletindo nessas questões. Às vezes começa a brigar por conta da visita, porque não cumpriu a convivência, porque não cumpriu no dia que tinha que pegar a criança. Sim. Aí acaba tendo essas questões de alienação parental, porque não vou deixar pegar meu filho, porque não pagou a pensão, coisas que não se confundem. Ou utilizar, digamos assim, que eu digo de uma maneira aqui como leigo no assunto, usar o filho para punir o companheiro ou a companheira. Correto, enfim, e é mais ou menos a situação nessa linha, né? Nessa linha de raciocínio. É utilizar crianças, implantar uma falsa memória e acabar utilizando para outros fins, mas é de alguma forma infligir na criança um comportamento que ela não teria com outro genitor, né? E por questões que não têm a ver com ela. Isso. E muitos pais também não se atentam de que a alienação parental é uma situação grave. Claro que necessita de um processo, vai ter que ser comprovada, estudo social, estudo psicológico, tudo é feito, mas a alienação parental ela pode implicar inclusive na perda da guarda do filho. Que é uma situação, né? É uma situação extremamente grave. Claro. Né? Imagina o pai ou uma mãe perder a guarda de um filho que... É algo realmente bem... Não é uma situação simples, vai impactar muito. Muito. E o objetivo, na verdade, não é esse. Normalmente, o pai e a mãe, eles confundem e acaba atingindo o filho, mas por uma situação pessoal deles. Isso. E que, para isso que a gente tenta sempre orientar. Faça um acompanhamento psicológico quando possível, participe de grupos de apoio, né? Porque tem processos realmente que são conturbados, que são complicados, as partes estão desgastadas, mas normalmente o processo judicial, os advogados devem orientar nesse sentido seus clientes, né? E o próprio Poder Judiciário tem, às vezes, alguns fóruns que oferecem esse tipo de apoio, é muito interessante. Buscar ajuda de especialistas no assunto, sei lá, psicólogos, enfim, pessoas... O próprio pessoal do direito já vai, né? Um advogado especialista, que é o seu caso, né? Então, o Renan dá esse direito consultivo, que a gente chama, né? Orientar para que se separem as coisas, né? Para que se procure a melhor solução para que seja bom para todos, né? Que todos fiquem bem, né? Sim. O processo de divórcio, embora naquele momento esteja acontecendo um litígio, uma briga entre o casal, a gente não pode esquecer que algum tempo atrás começou bem. Em algum momento vocês tiveram uma vida feliz. Ninguém nunca casa pensando em separar. Só ficar pensando já é lógico. Exatamente. Claro, pois isso não é o costume do brasileiro. Então, é difícil. O brasileiro normalmente costuma procurar o advogado quando já está fazendo o divórcio, não quando vai casar, enfim, pensar no regime de casamento. Mas é realmente interessante. Ou formalizar uma união estável, né? Ou formalizar uma união estável, também existe isso. Né? A união estável, embora ela não prescinda de uma formalização para ser reconhecida, porque ela pode ser reconhecida depois, né? Mas é interessante, porque a união estável ela é uma questão de fato. Sim. Ela é uma questão que as pessoas foram vivendo aquilo e aquilo o mundo jurídico reconheceu como uma união estável. Diferente do casamento, onde eu escolho determinado dia, eu vou no cartório e vou me casar e formalizar o meu casamento. Entendi. Então, a união estável e o casamento têm essa diferenciação. Mas
não impede que se reconheça uma união estável, né? Porque às vezes Claro. a pessoa, mas eu não moro junto. Não morar junto não é um requisito da união estável. A união estável, ela se confirma pela convivência entre as pessoas como forma de constituir família. Entendi. Independente, Mesmo por exemplo, que morem em casas mesmo que morem em casas separadas. separadas, independente se elas têm Interessante isso aí, ou né? não filhos conjuntos, não é requisito legal. Coabitação sobre o mesmo teto não é requisito Também legal. O requisito legal é a constituição de uma família, que podem ser só os dois, Sim. com o intuito de forma duradoura, de forma pública, que as pessoas reconheçam aquele entendi. casal, que pode tanto faz ser entre homem e mulher, entre dois homens Claro, e duas sim, mulheres, né? de forma pública. Sim. Esse é o único requisito que existe. Às vezes as pessoas acabam, pode ser que morem junto, mas não sabem que estão vivendo uma união estável. Né? E o tempo também não é requisito legal. Claro que morar junto durante 2 meses, 3 semanas, não vai configurar uma união estável. Claro. Mas às vezes, vamos morar junto para dividir despesas. 2, 3, 4, 5, 10 anos. Isso pode configurar já uma união pode estável. caracterizar, realmente. Não, mas muito bom, doutor Renan. Excelentes as suas informações, contribuição. Para nós, para todos nós, para mim como apresentador, para o nosso público, né? Muito importante nessa contribuição aí. E como é que faz para contratar o seu serviço, ter essa advocacia consultiva, né? Do doutor Renan, como é que faz para entrar em contato? Bom, tem o meu Instagram, que é @renan.beltrame. Normalmente os clientes, a gente faz o agendamento, agenda a consulta, os clientes trazem as demandas do que vão precisar para consultar, seja na área de direito de família, direito civil, outras questões que sejam necessárias. Sim. E assim a gente vai começando a desenvolver o atendimento. Muito bom. @renan.beltrame no Instagram, pode ter acesso já a conversar, enfim, trocar ideias e contratar os seus serviços, né? Correto. Muito bom, doutor Renan. Obrigado pela sua excelente participação no nosso programa e desejo cada vez mais sucesso. Eu que agradeço novamente o convite da Prime TV de estar aqui e fico à disposição. Então, tá bom, muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais Show da Tarde pela Premier TV. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Premier TV, Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá você, obrigado pela sua super companhia de sempre. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é muito bom, né? Chegando o fim de expediente, mas a gente está chegando com novidades aqui no programa. A gente hoje vai conversar com a doutora Gabriela. A doutora Gabriela vai contar para nós como foi a semana dela. A doutora Gabriela ela é advogada e ela vai contar para nós curiosidades que acontecem no dia a dia e que a gente tem que compartilhar. Uma boa tarde, doutora Gabriela. Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Então, hoje eu vou conversar contigo um fato que aconteceu ontem no meu escritório. Eu presto serviço para outros advogados também, e ontem um colega meu me pediu para fazer um plano de partilha. Então, eu comecei a analisar o processo para criar o plano de partilha, e se tratava de um inventário de um homem que faleceu. Nesse inventário, antes de tudo, tá, gente, eu tenho autorização do meu colega para citar o caso aqui, tá? Então, era um inventário, uma pessoa faleceu. Nesse inventário, existia uma companheira, os dois tinham um filho, e o meu colega representava, então, a companheira e o filho desse casal. Antes desse falecido casar com essa companheira, né, não casar, entrar em uma união estável com essa companheira, ele era casado, e com essa outra antiga esposa, ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, então, também são herdeiros, e eles eram representados por outro advogado. Então, tranquilo, né, união estável, na minha cabeça já, né, união estável, regime de bens, parcial de bens, porque eles não tinham estipulado, quando não se estipula é parcial de bens, então, e os 3 herdeiros. Quando eu fui olhar os bens, existia um único apartamento que eles compraram, o cônjuge, né, o falecido, e a companheira compraram juntos, então só tinha um bem a partilhar. Na minha cabeça, tranquilo, né, vou fazer o plano de partilha.
Esse meu amigo entra em contato e fala assim, esse colega, né? Gabi, os 2 herdeiros, eles não querem a parte deles, os 2 primeiros herdeiros. Eles querem deixar tudo para o irmão, porque esses 2 herdeiros do primeiro casamento eram pessoas maiores, solteiros, capazes e já bem-sucedidos. E o irmão é menor e não tinha uma condição muito boa. Então, eles queriam deixar tudo para o irmão. Só que eles não queriam deixar nada para a companheira, o que é muito comum, né? Geralmente, os filhos do primeiro casamento não se dão muito bem com a companheira. É completamente comum e normal, né? Sim. Até aí tudo bem, né? Na minha cabeça eu pensei, legal, vou fazer uma petição de renúncia, eles renunciam a parte deles e deixa para o irmão, tranquilo. Que é o normal na minha cabeça, né? Que quando a gente vê o processo, a gente já vai montando. Dele assim, não, Gabi, a gente fez uma cessão, um termo de cessão de direitos hereditários. Daí eu pensei, será por que eles fizeram isso, né? O termo de cessão de direitos hereditários, o que é? Quando uma pessoa falece, ela transmite esses bens aos herdeiros. Nessa transmissão existe um imposto de transmissão, casal-morte e doação, é o ITCMD, acho que já deve ter ouvido falar. Sim, sim. E na cessão, então, o herdeiro recebe esse bem e ele transmite para quem ele quiser, para o herdeiro que ele quiser. Então, esses irmãos receberam um patrimônio e doaram para o irmão. Cederam para o irmão. Completamente normal, só que nessa segunda transmissão também incide imposto, que varia de 1% a 8% do valor do bem. Nesse caso, era R$8.000. Então, eles pagaram o ITCMD da transmissão entre o falecido e os herdeiros pagaram um novo imposto para o irmão, no valor de R$8.000, que foi o valor dessa cessão. Daí eu pensei, mas ok, né, esse é um caminho certo, Sim. lógico, é o comum a se fazer. Mas por que eles não fizeram a renúncia? Aí ele me falou, porque eles queriam deixar especificamente para o irmão. Aí eu fiquei pensando, tá bom, mas por que eles não pensaram na renúncia? Porque quando você renuncia o bem, quando você diz assim, eu renuncio ao bem, esse patrimônio ele não vai para você. Você não pode escolher para quem você quer deixar. Ele vai para o monte e é partilhado entre os herdeiros. Se esse bem dos companheiros, do falecido, fosse um bem que ele comprou antes de conhecer a companheira, de fato ela seria herdeira. Então, ela receberia parte desse patrimônio. Mas não era o caso. Ali, eles compraram juntos, os companheiros, o falecido comprou junto com a companheira, ou seja, era um bem comum do casal. Quando se compra junto, esse bem, a companheira não vira herdeira, ela é meira, ela é proprietária de 50%. Então, ela não herda parte nenhuma do falecido. Ou seja, se eles tivessem renunciado, iria para o monte, e do monte iria para o único herdeiro possível, que era o irmão menor, no caso. E na renúncia não existe ITCMD, não existe nenhuma cobrança. Você faz uma petição de renúncia. Você junta nos autos e esse processo que eu acabei de explicar acontece. Ou seja, se tivessem feito a renúncia, que nesse caso era possível, eram irmãos maiores, capazes, solteiros, que geralmente também, quando se é casado, até pode haver um problema para fazer uma renúncia. Sim. Se tratava de uma companheira com regime de parcial de bens, com um bem comum adquirido junto, então era totalmente possível ter sido feita a renúncia. Daí a importância de se contratar sempre um especialista no caso, né? Um profissional especialista no caso, porque a gente que vive isso no dia a dia, a gente logo vai montando as coisas na nossa cabeça para agir de uma forma que seja menos traumática emocionalmente. Sim. E que gere menos impacto financeiro, né? Claro. Se eles tivessem pensado nessa segunda possibilidade, eles teriam economizado R$8.000, que nesse caso era totalmente possível. Então, hoje eu quis abordar essa situação, né, quando se usa uma cessão, quando se usa uma renúncia. Claro, cada caso é um caso. Sim. Esse caso específico, a renúncia seria melhor. E o outro ponto que eu trouxe também para o meu colega é sobre a advocacia cooperativa. Se ele tivesse entrado em contato com outro colega e explicado para ele que, mesmo sendo feita a renúncia, eles iriam chegar no mesmo objetivo, que era só o irmão herdar e a companheira não herdar nada, eles teriam economizado R$8.000. Claro, assim, eu entendo que meu colega falou, mas as partes não se dão, mas nós, como profissionais, a gente não tem nada a ver com isso. As partes não se dão, tudo ok, né? Sim. Eles viveram uma história, eles têm uma carga emocional, mas nós, como profissionais, nós não temos isso. A gente tem que, né, agir de forma cooperativa, buscando sempre um melhor desfecho, uma maior facilidade, um menor impacto para os nossos clientes.
Com certeza. E você está falando agora, doutora, uma coisa que eu acredito que muito que não acontece. É que, às vezes, na verdade, a pessoa ela quer levar para frente a situação e acaba os advogados não conversando, né? Sim. Porque, na verdade, vocês têm a instrução correta de como nos passar para estar resolvendo. Sim. Né? Que eu acredito que não seja uma profissão fácil. Não Eu é. acredito que não seja, que tem que ter realmente, além de tudo, muita psicologia para poder lidar aí com uma situação que envolve um menor, inclusive. Sim, né? sim. Então, eu acredito que realmente tenha que estar ali preparado para o assunto, que é a tua área. Sim, doutora. sim. Não, eu falei em buscar sempre alguém especializado, mas todos os colegas estão aptos. Aí, como eu expliquei, a gente vive isso, né? Sim. Eu faço inventários pelo menos 3, 4 por mês, então eu vivo isso todos os dias. Eu vou vendo, eu vou testando. Nem sempre a gente acerta, é claro, né? E o caminho que foi tomado é um caminho certo, eles atingiram o objetivo. Só que existia um outro que causaria menos impacto financeiro. É sobre isso, entendeu? Não que eles tenham cometido algum erro, não é sobre isso. Eles não cometeram nenhum erro. Só seguiram um caminho diferente do que quem vê isso todo dia seguiria, entendeu? Era só sobre isso. Olha aí que bacana, está pensando realmente na parte financeira do cliente, porque é um gasto, né? Sim. Já não é fácil realmente no dia a dia a gente está correndo atrás do próprio dinheiro para estar sanando aí as nossas necessidades diárias. Sim. Gostei muito. Doutora, conta para nós a sua área em específico. Eu atuo na área de direito de família e sucessões, especificamente, e ultimamente eu tenho voltado mais para divórcios e inventários. Eu gosto muito do inventário, até por essa parte psicológica, né? Eu dou um suporte muito bacana, eu converso, eu explico. A minha advocacia ela é voltada para resolver os conflitos e não gerar mais conflitos ou só realizar o direito. Então, eu sempre tento entrar em contato com o advogado da outra parte, tentar entender a outra parte. Todas as pessoas têm dores, né? Sim. Não é porque é o meu cliente que a dor dele é mais importante. Então, eu tento resolver a dor do meu cliente entendendo a dor de todos eles, porque quando todo mundo conversa, todo mundo não precisa se entender, as partes não precisam se entender, mas quando os advogados conseguem entender quais são as dores dos clientes e a gente conseguir conversar para tentar resolver da melhor maneira possível, de uma maneira que essa dor vai ser amenizada, então o processo segue um fluxo melhor. Esse é o meu objetivo como advogada. Eu não faço o direito. Para mim, o direito é fácil. Foi lá o que eu aprendi na faculdade. É só o direito, é escrita. Qualquer um assim, que leia e consiga interpretar, faz. O meu papel como advogada é realmente tentar melhorar a vida dos meus clientes. Não só dos meus clientes, daquela família como um todo. Né? Para mim, todo ser humano é importante, não só o que me contrata. É sobre isso. Eu imagino. Até porque, assim, inventário é uma área realmente, assim, eu acredito que seja uma coisa muito, muito complicada de lidar, minuciosa. Sim, existem milhões de possibilidades. Eu acredito. E família. Sim. Né? O divórcio, eu acredito que sejam duas áreas, assim, extremamente difíceis de lidar. Parabéns, doutora. Mas é extremamente gratificante e gostoso, assim. Por mais que sejam áreas tristes, geralmente, né, que venham com uma carga emocional negativa, pesada, é muito gratificante quando eu estou terminando o processo e eu vejo que aquela família voltou a se conversar, aquela criança não vai ter aquele impacto que geralmente tem no divórcio, porque geralmente eles vão ali, assinam um papel e acabou. No meu caso, eu tento construir mesmo uma relação, tudo bem, não precisa se amar, mas faz um e-mail, manda ali, deixa outra pessoa ciente. Pô, é uma família, né? Hoje não dá mais certo, mas deu certo até aquele momento, né? Então, por que se odiar e transformar aquela família, porque aquela família nunca deixa de existir, essa é a verdade, né? Por mais que eles não se falem, eles se falam através da criança, por exemplo, porque transformar uma vida de uma criança num caos, em algo negativo, por rancor, por ódio, porque não tratar isso e melhorar essa família e criar um vínculo positivo, não necessariamente de troca, né, de palavras, eu não cobro isso dos meus clientes, mas o mínimo de uma relação para ser saudável para a criança, né? É o que eu sempre falo, tu não quer encontrar, tudo bem, contrata uma van, deixa no colégio, pega no colégio, tu não queres saber da vida da pessoa, tu não precisa saber, mas tu tens a obrigação de dar informações sobre o teu filho para outra pessoa. Então, eu crio um canal de comunicação, eles colocam ali, eles não trocam mensagem entre eles botam tudo no e-mail e aí eles vão lendo, entendeu? E isso é saudável, o outro pai está ciente da vida do filho.
se cria uma relação mínima, né, que é o que eu acredito que necessite dentro de uma família. Olha que bacana, tá aí o e-mail, é uma novidade. Eu crio várias coisas dentro do meu direito, porque eu realmente não estou focada no direito, eu estou focada na relação familiar. Então, eu vou criando várias formas de tentar explicar, eu crio desenho, crio métodos, crio e-mail, a minha cabeça, na verdade, ela fica trabalhando, pensando em o que eu posso criar para melhorar a relação familiar daquelas pessoas que passam pelo meu escritório. Olha que bacana. E eu sempre penso que uma criança ferida é um adulto frustrado. Com certeza. Eu acho que é dessa relação realmente que começa aí. Na verdade, que daí psicólogo, né? Que daí os psicólogos, eles também têm muito trabalho, mas, olha, é a primeira vez que eu ouço, doutora, vou ser bem honesta, é a primeira vez que eu ouço, porque eu já passei por isso, então é a primeira vez que eu ouço realmente uma advogada que fala dessa harmonia, pelo menos tentar essa harmonia, na verdade? Sim. Doutora, uma curiosidade agora do período da pandemia. Eu li que teve muitos divórcios. Foi realmente de ficarem muito em casa, junto, alguma coisa nesse sentido? Então, eu não... Nos casos que chegaram até mim, é que, na verdade, já eram relações desgastadas, na maioria das vezes, só que, realmente, a intensidade do convívio deixou isso mais gritante, né, e acabou que levaram à separação. Só que, quando essas pessoas chegam ao meu escritório, eu tento fazer elas entenderem que a culpa não é a pandemia. A culpa não é a pandemia, a culpa é de uma relação desgastada, o que é normal. Nós somos seres humanos, a gente se desgasta, a gente cansa com o tempo, a gente muda, a gente evolui. Nós queremos coisas diferentes com o passar do tempo, que é completamente normal. O casamento ele não é obrigado a seguir, né? Ele é bom, é o que eu falo, cara, meu casamento não deu certo. Não, ele deu super certo até aqui. Mas se ele não está dando mais certo, não tem um porquê de você ficar ali sofrendo e tentando empurrar uma coisa que não dá mais certo. E a pandemia, ela trouxe isso, olha, não te aguento mais, né? Eu não aguento mais olhar para a tua cara. E está tudo certo. Fazendo isso de uma forma adulta, que eu acredito que a maioria dos problemas familiares é que nós somos imaturos, nós demoramos muito para amadurecer. Tem pessoas de 40 anos imaturas. Então, o meu trabalho ali é tentar mostrar para ela que ela já é um adulto. Né? Nós somos adultos, nós precisamos encarar a vida de forma adulta. Né? A imaturidade a gente tem até os 16 anos. Quando eu tenho um cliente de 16 anos, eu entendo. Eu tenho mães, clientes de 16 anos. Elas agem daquela forma porque ela realmente é imatura. Agora, uma pessoa de 20, 30, 40 anos já não dá mais. Né? Então, meu trabalho é simplesmente mostrar isso para ela. Mas, sim, teve muitos divórcios sim, na pandemia. Doutora Gabriela, olha, o tempo está correndo. Eu nem vou falar do teu Instagram, porque ele apareceu aqui na nossa tela. Mas, olha, essa conversa é muito proveitosa, chave de ouro. Eu realmente, assim, estou te ouvindo cada palavra e eu sei que o nosso ouvinte também está muito atento a essa conversa. Está precisando de uma advogada, a doutora Gabriela. Ela está ao dispor realmente para estar aí conversando, que eu vi que tem muita conversa com isso tudo. A Primeira TV agradece a tua participação aqui conosco. Obrigada. E que tenham muitos clientes, que eles possam ter uma finalização da melhor forma possível. Amém. Tá? Que é o que eu estou sentindo aqui. E eu agradeço você, ouvinte, por mais uma sexta-feira aqui conosco. Uma boa tarde. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Boa tarde, estamos aqui retornando ao show da tarde e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a Janice Pedroso. Ela é massoterapeuta e terapeuta holística. E eu gostaria, boa tarde, né, Janice? Boa tarde, boa tudo tarde. bem? Eu gostaria que você se apresentasse, conversasse um pouco sobre o seu trabalho. Eu sei que você hoje veio aqui com o propósito de nos orientar e nos explicar sobre alguns cursos que você já tem prontos, né? E como isso vai funcionar, que público que você atende e um pouco da tua vida, da tua trajetória, contar para o público como é a Janice Pedroso. Bom, então, eu sou massoterapeuta, então eu trabalho com algumas ferramentas, né, para proporcionar, né, esse bem-estar aí físico, né, das pessoas e muito além, né, disso. Então, eu passei por um processo de cura, vamos dizer assim, e cheguei a um propósito de vida que eu amo o que eu faço, né? E eu acho que é o segredo para tudo, e é isso que eu quero passar nesse curso que eu montei, né? Que são 3 módulos: relaxante, terapêutica e pedras quentes. Então, o primeiro vai ser relaxante, e eu quero focar muito na prática, para a pessoa que vá fazer vivenciar isso, né? Tu sentir, tu saber como que tu se sente para te poder proporcionar para o outro na hora que você vai atender. Então, vai ser 20 horas, né, de curso presencial. E então eu vou focar muito nessa questão, quem for fazer, buscar essa questão, o que eu quero proporcionar para a pessoa que eu vou atender, né? Então, vai ser muita troca de experiência dentro desse processo, né? A primeira, então, vai ser a relaxante, que abrange todas as técnicas dentro da massoterapia, que ela vai, né? Depois vai indo pedras quentes, a terapêutica, que só vai acrescentar algumas manobras a mais, mas a relaxante ela vai abranger toda. Então, aqui, ó, essa vai ser a apostila, né, do curso, que aqui dentro vai ter todas as informações, né, da teórica, da prática, para quem for fazer. E vai ter o certificado, né, de 20 horas para poder atuar. Então, daí vai ganhar a apostila e o certificado, cumprindo as 20 horas do curso. Janice, me diga, com 20 horas de curso teórico, prático, como está na apostila, Isso. a pessoa sai dali pronta para atuar? Na relaxante, sim, porque são módulos, né? Sim. Então, eu vou focar que ela possa receber o cliente, tratar do cliente,
né? Então é o processo. Então essas 20 horas vai ser muita troca, né? Eu vou fazer, eu vou receber. Lá no último dia, a pessoa vai fazer em mim para mim saber se ela conseguiu captar tudo que foi passado ali. Né? Então a gente vai fazer essas trocas de experiência, principalmente. Então ela vai estar apta a atuar na parte da relaxante, né? Que é o primeiro módulo. Em média, qual é o público que procura esse tipo de curso? Geralmente é feminino, mas já tem bastante gente masculina que está indo para a área, né? E tem alguns terapeutas que, por exemplo, terapeuta tântrico, né? Que não tem o curso de relaxante, então ele pode procurar também para acrescentar junto, né? Ou alguns que têm reflexologia podal. Né? Só fizeram de reflexologia podal, então tu só pode abranger da canela para baixo, né? Aí pode também acrescentar o curso para poder oferecer a mais para os seus clientes, né? A partir da massagem relaxante entra o segundo módulo, que é das pedras a terapêutica. A terapêutica. Tem como você falar um pouquinho sobre essa terapêutica das pedras quentes? Então, daí, depois da relaxante, a gente vai partir para a terapêutica, que vai o quê? A terapêutica ela vai trabalhar mais nas dores, né, específicas. Aí o cliente vem, eu quero uma massagem terapêutica. Tu vai acessar a relaxante e focar onde ela está com dor. Estou com dor no ciático, estou com dor na lombar. Aí ali vai pegar mais pesado. A terapêutica vai sempre focar num ponto, né, que a pessoa tem mais dor. Então, a terapêutica ela vai muito no lado físico. A relaxante ela vai trabalhar o relaxamento muscular, vai preparar o corpo para receber a terapêutica. Então, as pedras quentes é a mesma massagem, só tu vai utilizar as pedras. Aí são falados sobre os chakras, né, posicionamento de pedras nos chakras, para trabalhar essa questão das energias também, né? Então, vai ser tudo colocado dentro desse módulo das pedras quentes. Sim. Se fala muito, Janice, sobre a massagem tântrica. A questão tântrica, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente o que seria essa? Eu sempre digo assim, a massagem tântrica é só a cerejinha do bolo, né? Tem toda uma filosofia por trás. Então, é muito difícil hoje, né? Porque tem uma porta aberta aí para várias questões, mas eu vejo como assim, tu trabalhar essa energia sexual, que é sagrada, né? E tu colocar consciência na mente das pessoas. O qual importante é tu cuidar dessa energia, né? Porque a gente é vibração. Então, a terapia tântrica, ela não chega a ser uma massagem, ela é mais uma terapia do que propriamente uma massagem. Então, ela vai realmente, principalmente para o feminino, e eu falo por mim, a transformação que eu tive na minha vida de consciência. O Tantra traz consciência, consciência corporal, como você se sente, como você se vê, como que você vê a sua parte sexual. Quais as crenças que você tem gravado sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, infância, adolescência, religiões, né, que fazem com que a gente se feche. Aí a pessoa vem com a mente triaberta, eu sou é rígido, totalmente rígido, porque essa rigidez vem do quê? Das crenças, relações que não funcionaram. Quando você é adolescente, quando você é criança, como que você ouviu sobre a sexualidade? Como que você se vê, né? O chakra sexual é onde abrange o prazer e a vergonha. Então, se eu tenho excesso de prazer, eu tenho a mente sexualizada. Aí eu tenho desequilíbrio. Se eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha de sentir, eu tenho vergonha de me conhecer, eu estou desequilibrado. Então, não, nada mais e nada menos. Tem que ter o equilíbrio no chakra sexual para a gente entender que a energia sexual é sagrada, poderosa, né? E a energia da criação, a energia que nos conecta com Deus. Que bonito ouvir isso, né, Janice? É muito transformador. Que bonito, é transformador. E o quanto isso, trazendo para a época de pandemia, né? O ano 2020, onde muitas pessoas precisaram ficar enclausuradas, o trabalho home office. Como essas pessoas estão chegando no teu espaço de atendimento hoje?
Geralmente vem assim, né? Nossa, eu estava há muito tempo, né? Alguns que chegaram agora há pouco, estava há muito tempo precisando disso. Sentir esse toque, esse carinho, né, da massagem. E muitas das vezes são sozinhas, às vezes não tem, né, alguém para conversar, porque a massagem em si, muitos querem ficar quietinho, né? Por exemplo, que é psicóloga, né, que escuta e fala o dia inteiro, ela quer chegar, ela só quer receber, ela só quer aproveitar. Mas muito tem necessidade, às vezes, de falar. Durante, antes, depois. Então, eu não gosto muito dessa coisa assim, é 1 hora de massagem. Não. O cliente chega, a gente vai conversar. A gente, no final, como que você se sente? Né? Seu posicionamento. Eu sempre gosto de sentar a pessoa, dizer, vamos endireitar essa coluna. A sua coluna é a sua visão para o mundo. Né? É o que nos sustenta a coluna. Né? Então eu sempre explico ali que procure deixar a sua coluna reta, porque se você está com energia baixa, você é um coitado. Né? Você fica assim. Agora, se você está empoderado, se você está feliz, queixo erguido, coluna reta, é a energia da Kundalini, dos chakras. A forma como você se vê no mundo, né? Isso, como você se relaciona com o mundo, com o seu entorno, com o seu público. O posicionamento corporal é muito importante, né? Porque, tipo assim, eu posso ter muita coisa a oferecer, mas se eu não acredito em mim, eu me abaixo. Eu tenho bastante coisa a oferecer, escondo, mas mesmo eu não consigo me olhar, né? Por isso que o Tantra, né, nessa parte, inconscientemente, ele faz com que você se olhe. Você busque o amor próprio. O que é amor próprio? Não é olhar no espelho e, nossa, como eu estou belo. Amor próprio é cuidar de você em primeiro lugar. É você se respeitar, né? Saber do seu limite, saber que é humano, saber que pode ter falhas. Não se culpar tanto, não se culpar tanto, não se exigir tanto, né, Janice? Ela elimina essas máscaras. E a mulher tem muita oscilação, né? A mulher é muito mais emoção. E ela busca também muito mais cuidado consigo. A mulher, e agora sim, para mim, está abrindo um pouco mais para o feminino, porque eu estou entrando bastante nessa questão, principalmente o Tantra. Porque eu tenho a experiência. Então, quando eu converso com uma mulher sobre isso, ela consegue ver com outra visão, com outros olhos. Qual é a transformação que ela traz para ti? No inconsciente. Conscientemente, a gente pode pensar várias coisas. Mas o que tem no nosso inconsciente? Empoderamento, né? De tu não ter necessidade de ter que ter alguém para te fazer feliz. Você é feliz. E o inconsciente é o que tem de mais latente, né? É o que mais a gente não tem acesso, mas está ali. Então, Janice, eu gostaria que você dissesse como a gente pode te encontrar, onde você atende, as tuas redes sociais. E daí eu tenho o Instagram, né, que é Massoterapeuta Janice, tenho o meu WhatsApp, né, que daí quem quiser informação sobre o curso, então ele vai ficar um curso aberto, né? Eu não vou impor data, por quê? Porque eu vou atender poucas pessoas. Vai ser, né? Então, por exemplo, vou fazer esse final de semana, vou fazer no outro. Então, não vai ficar em aberto, né? Porque eu fiz as apostilas agora. Então, quem tiver interesse, pode me chamar no Instagram, no direct, pode me chamar no WhatsApp, né? Que lá tem o link do WhatsApp também. E o curso vai ser em Coqueiros, no Espaço Lotus, né? Que eu tenho a parceria com o Espaço Lotus, que lá tem outros terapeutas também. Quem quiser informação, entra, www.espacolotus.com.br. Sim. Janice, a gente agradece muito a sua presença. Obrigada. Sabemos o quanto as terapias integrativas têm a ver com a psicologia, com as outras terapias, e o quanto a gente precisa desse momento para estar se cuidando, para estar em contato com o outro, estar tendo essa troca de energia, como você mesmo vem trazendo, e o quanto eu recebo, então, no consultório, as pessoas que vêm com a dificuldade de se encontrar. E as terapias, eu sempre digo, as terapias integrativas vieram para auxiliar e para complementar o bem-estar da pessoa. Agregar, né? Agregar. E nós estamos aí assim para fazer essa troca, esse conhecimento, né, de novas técnicas que podem trazer um bem-estar para a pessoa. Isso aí. Então, qual é o recado que você tem para dar para as mulheres aí que estão querendo fazer alguma terapia? Quem tiver interesse aí, né, não é porque eu faço, né, mas eu digo pela transformação que eu tive,
pesquise, procure. Não precisa ser comigo. Tem muitos terapeutas, né? Muitas técnicas, muitas possibilidades de a gente se encontrar, né? Nos ajudar a se encontrar. Porque a gente está aqui, a gente só precisa se olhar, né? Então, vão, experimente, sabe? Tipo, se permitam em receber. Sim. Né? Janice, nosso muito obrigada. Você é uma parceira nossa aqui. Esperamos encontrar você outras vezes para ter essa conversa gostosa, essa conversa harmoniosa. E voltamos, então, com o nosso intervalo comercial. E até a próxima visita, né, Janice? Um abraço. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Boa tarde, amigos do Show da Tarde. Hoje estamos aqui com o Dr. Paulo Sérgio, da Totem Talentos. Boa tarde, Dr. Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Então, Dr. Paulo, a gente está vendo aqui que o senhor é um empresário de renome, presta consultoria aí em alguns setores, e gostaria de bater um papo com o senhor hoje sobre planejamento. Perfeito. Começando do princípio, o que é planejar aí para nós? Planejar é uma atividade natural do ser humano, que depois a gente, com os estudos, vai transformando isso numa técnica, né? Mas, basicamente, planejar é uma adesão que eu faço a uma inspiração, a um desejo, a um projeto de vida. Porque quando eu levo a sério um desejo, um objetivo, um projeto de vida, uma inspiração, eu quero que aquilo se realize. Então, o planejar é dar ênfase, é você fazer todas as análises de cenário para que aquilo que você quer se viabilize da melhor forma possível. Tá, perfeito. Então, já temos aí uma noção do que é esse planejamento.
E eu sinto, pelas suas palavras, que isso é algo muito importante para nós, que deveria todos realizarmos um planejamento. Estou certo ou errado? Assim? Isso é fundamental, não é muito comum, não é uma atividade que as pessoas façam muito no seu dia a dia. Eu até tenho uma brincadeira, assim, não que eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, isso pode ser legal num determinado momento da vida, mas não serve como modelo para todas as circunstâncias da vida. Nós temos que fazer um trabalho de procurar antecipar, criar situações onde eu, olhando para os cenários, tome medidas preventivas, faça coisas que facilitam o meu caminho na execução do meu objetivo. Considerando isso, nós estamos aqui já no final do mês de setembro, basicamente. Vamos entrar aí no último período do ano. E a gente escuta muito o ditado que todo mundo chega no final do ano, planeja para o ano seguinte. Isso existe, assim, realmente isso é comum? Como é que é? Existe o período melhor para fazer planejamento de vida é de setembro a novembro, começando em setembro e seguindo para fechar em novembro. Dezembro é aquele mês do fechamento das contas, do encerramento. A gente está muito envolvido com todo esse processo de festas de final de ano e tudo mais. Não é um bom período para você obter a atenção das pessoas para o planejamento. Então, nós estamos no melhor período para fazer esse trabalho. Bom, doutor Paulo, e a gente considerando isso, né, que esse é o melhor período, enfim, já estamos aqui com uma pessoa que é um grande nome da área de planejamento, que é o doutor. Tem algo que precisa ser levado em conta quando for planejar, algo de melhor característica, de mais importância para a gente levar em conta quando for fazer esse planejamento? Na metodologia que nós desenvolvemos e trabalhamos e utilizamos, nós precisamos fundamentalmente saber o que a gente quer. Muitas vezes, mas isso é óbvio, não é tão óbvio assim. Muitas vezes a gente vai planejando na medida da demanda, daquilo que a gente está sendo solicitado, de que a vida está nos cobrando e nos empurrando para aquela direção. Talvez nós mesmos tenhamos criado essa demanda, mas não necessariamente ela esteja nos satisfazendo. Então, a coisa mais importante de um planejamento é eu saber para onde eu estou indo e o que eu quero. Porque eu posso ter que fazer ajustes nesse plano. Eu posso ter que ajustar a direção desse caminho, né? Então, considerando aí, teríamos que ter aí pelo menos um objetivo, sim, né? E traçar uma metodologia ou um plano para que isso ocorra, né? E se ocorre alguma coisa diferente, como que a gente se sobressai, como que a gente sai desse negócio que não está planejado, né? Isso. Esse é um ponto importante do planejamento, que o planejamento não garante a execução do objetivo. Ele aumenta a probabilidade. Então, porque nós estamos num mundo cheio de relações. Então, eu faço a minha ação, mas outras pessoas estão fazendo as ações delas. E, às vezes, essas ações chocam. Às vezes, alguma coisa que era para fluir, entra um fator interveniente que muda o rumo das coisas. Então, quando eu tenho um plano, eu já tenho dentro desse plano as alternativas. Um bom plano prevê os cenários. Então, se acontecer coisas durante esse caminho, existe uma teoria que se chama se então. Se isso, então aquilo. Se isso, então aquilo. É uma teoria séria mesmo que chama a teoria das contingências, né? Que eu crio uma prevenção analisando os cenários do que possa acontecer. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes pensa que planejamento não é previsão de futuro, planejamento não é bola de cristal, é uma análise séria, técnica, em cima das circunstâncias, dos cenários que existem, das competências da pessoa ou da empresa que está fazendo o plano, onde eu analiso essas variáveis intervenientes que ocorrem dentro do processo e tomo medidas, assim, se acontecer isso, então eu vou agir dessa forma. Então, quem não planeja está sempre sendo surpreendido.
Ainda mais numa realidade como a do Brasil, que é tão instável como nós já sabemos. Então, quem não faz esse trabalho é muito surpreendido. E quem faz, na hora que acontece, já pensei, isso aqui eu já tinha pensado que poderia ser possível, então eu tiro o meu plano B da cartola, o plano C, o plano D, e vou agindo. Então, é nesse sentido que o planejamento ele é fundamental se eu quero ser um bom profissional ou se eu quero ter uma empresa profissional. Perfeito, doutor Paulo. Imagino eu, né, assim como já aconteceu comigo, né, tanto vida pessoal quanto profissional, e eu acho que todos já passamos por isso, da gente estar planejando algo, botar um objetivo, marcar lá o objetivo que a gente quer alcançar e ocorrer falhas totalmente diferentes. Onde que normalmente ocorrem essas falhas? Assim, existe algum ponto específico que leva a ocorrer? São dois fatores que eu gostaria de destacar nesse ponto. Um bom objetivo, um bom plano, ele precisa de boas estratégias. Definir bons objetivos não significa que eu escolhi a melhor estratégia. Eu posso ter tido uma ideia brilhante, tem pessoas que relatam muito isso. Nossa, eu estou cheio de ideias boas e quando eu vou realizar essas ideias, elas não se materializam, não dá errado. E aí você vai ver por que isso aconteceu, a escolha da estratégia foi inadequada. Né? E eu imagino, nesse caso, doutor Paulo, isso não é uma ciência exata, né? Então, porque cada objetivo, cada planejamento, cada um faz de acordo com o que acha que está fazendo melhor. Ocorre-se muito, de acordo com a sua experiência, de alguém ter uma ideia boa, alguém planejar, vamos botar assim, com uma perfeição, né? E ter um fator, por exemplo, interno dentro da sua organização, dentro do seu quadro de pessoas, no caso de uma empresa, que venha a fazer dar errado? É comum isso? É bem comum. Vale a pena citar aqui uma pesquisa. 2 grandes cientistas do planejamento, que é o Kaplan e Norton, que são os criadores do Balanced Scorecard, que foi considerada a teoria do século XX, são os representantes desse tema do planejamento na Harvard, nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa com as 200 maiores empresas do mundo. Então, é pesquisa cascuda que a gente fala, né? É coisa que a gente tem que levar a sério quando a gente faz esse tipo de trabalho. E a pesquisa é, onde vocês falham? E a resposta é no acompanhamento do plano. Então, a falha dificilmente é na ideia, às vezes, então a falha está, como eu disse, ou na estratégia ou no acompanhamento do plano. 75% das empresas responderam que a falha estava no acompanhamento do plano. Então, muitas vezes a gente se entusiasma, se joga nos trabalhos, mas não vai acompanhando os processos, que é o que a gente chama de indicadores de desempenho. A gente, às vezes, vai vendo que as coisas não estão indo bem, mas assim, tem que pensar positivo. Essa ideia de pensar positivo é um perigo. Tem que pensar tecnicamente, entendeu? É comum a gente... Existem 2 tipos de pensamento, o positivo e o negativo, né? E raras vezes a gente usa o centrado, vamos assim dizer. Você tem ou que a gente é positivo demais, ou negativo demais, mas o centrado, dificilmente a gente acha alguém que realmente é centrado e que para e analisa a situação. A vida tem 2 polos, sempre. Sempre, 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 sempre. Nada é unilateral. Então, se tem uma coisa, tem o seu oposto imediatamente e acontecendo naquele exato momento. Então, se você não acompanha isso, você não faz, porque a vida está oscilando, ela é instável. E eu tenho que acompanhar esse movimento, porque eu posso ficar acreditando que consigo controlar e ir somente numa direção, e as coisas estão acontecendo nas 2 polaridades e vai saindo do melhor resultado esperado. E, doutor Paulo, deixa eu fazer uma pergunta agora com uma curiosidade. Pois não. Existe, eu vou inventar uma palavra aqui, mas o senhor vai entender, uma autossabotagem. Vamos botar um exemplo assim, eu vou lá, crio o meu objetivo, eu crio minha estratégia, e no meio do caminho
algo que venha acontecer um pouco diferente, que não venha a ser de acordo, mas que aquilo ali me deixa confortável, vamos assim dizer, me faz desviar desse objetivo, desse planejamento, e aí, no fim das contas, isso venha a trazer algum problema, ou não, né? Dependendo da situação. É comum isso acontecer também? É bem comum acontecer. Veja só, se eu não gosto de controlar, né, eu posso criar uma fantasia de que eu estou confiando, de que eu deleguei, né? A delegação é importante, mas a delegação ela tem que vir muito bem descrita. Muitas vezes a gente larga para o outro, não delega. Então, a delegação vem com autoridade, vem com responsabilidade, vem com prazo, vem com data, vem com um resultado esperado. Isso é delegar, uma coisa tecnicamente bem feita. Na maioria das vezes, a gente larga para o outro. E quando a gente larga para o outro, a gente quer jogar a culpa no outro por um resultado que está sendo mal controlado e mal gerido por mim. Né? O gestor, ele delegou errado, ele não fez um acompanhamento. E aí ele joga a culpa no outro. Qual é o problema? Arrumar um culpado ou obter o resultado? Então, a gente quer o resultado, não quer dentro das empresas um jurado, né? Um júri para poder avaliar quem é o culpado. Tá, às vezes, quando acontece, você tem que avaliar essa situação. Mas o importante é a gente não ter um bode expiatório para jogar a culpa. O importante é garantir que o resultado seja obtido. E o engraçado que a gente olha no mundo corporativo hoje, lógico, isso dependendo de cada empresa, né? Tem empresas que são muito amadurecidas, outras ainda muito novas, vamos assim dizer, que a capacidade que se tem das pessoas quererem botar a culpa no outro parece ser cada vez maior. Né? A gente tem essa impressão de que o doutor Paulo errou, mas ninguém está lá para dizer assim, doutor Paulo, isso vai dar errado. Ô, doutor Paulo, o senhor errou aqui, como é que a gente pode consertar? Né? A gente vê sempre o apontar dele, né? Foi lá. Esses processos de imaturidade, que na verdade isso são egos frágeis, né? São pessoas que na verdade têm uma fraqueza no seu ego. Elas não são capazes de assumir responsabilidade e não são capazes de responder por uma ação honestamente. Né? Eu errei aqui, não foi adequado, né? Então, na verdade, quando a gente fala em processo de culpa, praticamente assim, temos que abolir essa ideia de culpa. Culpa não existe, existem responsabilidades por coisas que nós vamos fazendo. E quando nós estamos envolvidos e com uma autoridade sobre um determinado assunto, a gente atrai aquilo que a gente planta. Então, se eu vou... eu costumava muito dizer assim, que eu não gosto nada com você. Precisa ter bom senso, precisa ter bom senso. Você não teve bom senso. Bom senso, quando o seu gerente cobra que o seu subordinado tenha bom senso, é porque ele transferiu a responsabilidade mal feita. Então, se ele transferiu bem feita, o cara sabe o que fazer, entendeu? Doutor Paulo, eu agradeço ao senhor. Só, por favor, deixe o seu contato, né, para a gente poder localizá-lo, e agradeço a sua vinda aqui conosco. Eu fico bem agradecido, feliz de compartilhar esses conteúdos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo, pela presença. Valeu. Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. E vamos conversar agora com a Nani Vicente. Boa tarde, Nani, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gratidão. A Nani, que é personal branding, né, que trabalha com posicionamento de marca, né? Isso aí, então, Marcelo. pode ficar à vontade para falar para nós um pouco como é que funciona esse trabalho de personal branding, posicionamento de marca, pessoal, profissional, empresarial. Então, Marcelo, personal branding ele é um termo em inglês que vem de personal, né, pessoa, e branding, que é marca. Então, é o posicionamento de marca. Hoje eu atuo no mercado tanto posicionando marcas pessoais
como marcas empresariais. O personal branding seriam as marcas pessoais e o company branding seria as empresas. Então, a gente trabalha posicionando essas empresas, principalmente dentro do digital. Hoje eu atuo principalmente dentro do digital. A Nani Vicente é uma empresa, é um grupo. Hoje a gente é composto de 8 componentes dentro desse grupo. E a gente atua dentro do Brasil inteiro, inclusive com 3 clientes fora do Brasil. Hoje a gente tem 3 clientes já fora do Brasil. Nacional e internacional, digamos. Que tem Exatamente, exatamente. Exatamente. Aí tu pode me perguntar, mas Nani, como que posiciona essas empresas dentro do digital? Pois é. A gente, quando nasce, a gente já tem uma marca, né? E todo mundo quer que essa marca seja reconhecida e que essa marca fixe na cabeça das pessoas. Isso. Como que eu vou me tornar uma marca relevante num universo tão cheio de informações como a gente vive hoje? Então, eu sempre digo que se você quer posicionar a sua marca, você precisa gerar memória e significado na vida das pessoas. Verdade, existem tantas marcas por aí, né? Mas como se diferenciar no meio dessa multidão? Exatamente, gerando memória e significado. Memória. Exatamente. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, a gente diz, eu